O QQQ abriu, foi buscar diretamente essa concentração do gama, o GEX-4, beliscou esse preço e disparou. Foi buscar essa outra concentração aqui no Gamma Wall. Entender o que são esses níveis do gama, como eles funcionam, segue o vídeo. Pessoal, voltando um pouco aqui, ontem eu estava em um compromisso fora de casa e eu não consegui atualizar vocês, passar os estudos para vocês referente à movimentação dos ativos na terça-feira. Então, como a gente pode ver aqui, na terça-feira a gente abriu com um baita gap de alta, mas foi perdendo o momento. Na verdade, aqui no começo do dia saiu o CPI e não foi um número tão bom assim, eu vou colocar aí na tela, mas não foi tão ruim, tá? Mas o mercado, como vocês podem ver, não gostou, foi caindo, principalmente aqui no final do dia. Ele caiu forte, chegou até a fechar o gap aqui de alta, tá, no final do dia. E ontem, aqui antes da abertura, saiu o PPI, que é um outro dado de inflação, só que para o produtor. Ele veio abaixo do esperado, veio um dado bom, ok? Só que mesmo assim, o mercado continuou caindo aqui no começo do dia. Aqui, não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia falando que o Trump teria mandado uma carta, ou estaria fazendo uma carta, para mandar pedindo a demissão do Jerome Powell, que é o diretor do Fed, Banco Central Americano. Então, o mercado deu uma derretida rápida aqui. Eu estava com uma operação aberta, eu consegui sair por volta desse horário aqui. Quando eu estava chegando em casa, era meio de pouco, no lucro, tá? E aí chegou no GEX-4 e voltou rapidamente, né? Ele subiu e só subiu o resto do dia inteiro. Bom, para você que não sabe, o que são essas concentrações de gama? São pontos de interesse entre os investidores e o market maker. Porque ali nos contratos de opções, quem oferece as opções é o market maker. Porém, quando nós investidores compramos uma call, uma put ou vendemos, não necessariamente a contraparte é um outro investidor. Mais de 80% das vezes, a contraparte é o próprio market maker, é quem oferece essas opções. Então, quem segura o risco é o próprio market maker. Então, quanto maior concentração de gama, como era ontem, aqui no GEX-4 e no Gamma Wall, o market maker vai precisar ajustar o delta head dele. Então, ele começa a comprar aqui e vender aqui. No gráfico, eu só consigo ver as linhas, eu não consigo ver a importância e a concentração de gama em cada strike. A importância de você realmente ter a assinatura do MentorQ e você ver com detalhes essas concentrações. Além do que, essas linhas só aparecem porque eu sou parceiro deles, eu tenho assinatura e aparece no meu gráfico. É um indicador proprietário, tá? Se você não tem a assinatura deles, você não vai conseguir ter essas linhas no gráfico de qualquer jeito. Mas então é isso, entender o posicionamento dos investidores e o que o market maker vai fazer a partir dali, principalmente nesses pontos cruciais ou com grandes concentrações de gama. Olhando para o SPY, leve gap de alta, bateu no GEX-4 aqui no começo do dia, devolveu, fechou o gap, ficou até no negativo aqui por volta dos meio-dia. Foi quando teve aquele burburinho que eu comentei para vocês, o ativo foi buscar direto o GEX-1 e aqui por volta do meio-dia o Trump desmentiu que ele não iria demitir o Jerome Powell. E aí o mercado voltou com tudo e foi buscar máximas intradiárias. A Nvidia abriu praticamente no 0 a 0, deu uma devolvida aqui por volta do Gamma Wall, tentou começar a subir, não conseguiu, não teve força. Chegou aqui por volta dos meio-dia
na mínima do dia e depois de lá só subiu e no fim consolidou por volta desse preço. Por último, a Tesla abriu com um gap relevante aqui de alta, continuou subindo, bateu no gap 4, foi onde encontrou certa resistência no primeiro momento, continuou subindo, bateu no Gamma Wall, mais uma vez encontrou uma certa resistência, acabou consolidando por volta desse preço a maior parte do dia e no final do dia aqui por volta das 3 conseguiu romper e consolidou logo acima desse preço, por volta dos $321. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada aqui nos dados que a plataforma me dá e entender o que o QQQ pode fazer nos próximos dias. Em relação às pontuações, sazonalidade continua levemente positiva. Eu já falei para vocês que julho, sazonalmente falando, costuma ser um mês positivo, tem isso ao nosso favor. Momentum continua alto, volatilidade continua baixa e a pontuação das opções também continua alta. Quer dizer que os compradores estão convictos na continuação de alta. Olhando a condição do gama continua positiva. O que isso quer dizer? Condição de gama positivo, o market maker está, entre aspas, contra a movimentação do ativo. Se o ativo sobe e bate nessas concentrações de gama, o market maker ele vende para ajustar o delta hedge dele, que eu comentei para vocês. Se o ativo cai e chega nessas concentrações de gama, ele compra o ativo, trazendo estabilização nos preços. Olhando as próximas expirações, nós temos então do dia 17, que é hoje, uma concentração grande de gama positivo aqui nos 560, que eu comentei para vocês que era alvo para o final dessa semana. E nós temos uma concentração grande aqui de gama negativo, no caso, por volta dos 555. O ativo já testou algumas vezes esse preço e mostrou que ele não quer cair abaixo disso. Então, continuo acreditando que a maior probabilidade é ele realmente chegar a buscar os $560. Para o dia de amanhã, que é sexta-feira, OPEX, mais uma vez, 560, grande concentração de gama positivo nesse preço e deve puxar o ativo para aquele nível. E para o final do mês, dia 31, mais uma vez os 560 aqui, concentração positiva, e o próximo nível seria os $565, seria a próxima resistência. Então, acredito que o ativo deve puxar para 560 até amanhã, entre hoje e amanhã, e semana que vem abre as portas para o ativo ir buscar os 565. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E se você quer que eu traga algum ativo em específico, é só deixar nos comentários.